Bem-vindo ao canal Pequenas Ideias, Grandes Mudanças. Crie sua própria economia. Será que é possível? O que a palavra economia representa para a sua mente? As palavras são símbolos e cada símbolo está relacionado a uma imagem. E cada imagem gera em você um turbilhão interno, que vai desde movimentos físicos, como acelerar ou diminuir batimentos cardíacos, e também todo tipo de movimentos mentais e intelectuais, como sensações, intenções e impulsos que criam uma realidade interna, que com o tempo se torna a realidade externa. Portanto, o que significa economia para você? Quando fala a palavra economia, o que vem na sua mente? Você assiste jornais e lê notícias sobre como as coisas estão aumentando de preço? Sobre inflações e falências? Você escuta notícias sobre crise e medo no mercado financeiro? Você escuta sobre brigas políticas, criações de impostos, dificuldade de produção e transporte? Então, provavelmente, quando você ouve a palavra economia, possivelmente seu corpo e sua mente reagem de maneira negativa. E isto cria todo tipo de medo, e o medo cria barreiras, e as barreiras é que te impede de criar uma economia interna dentro de você, que irá criar aquilo que deseja na sua vida. Isso cria tal realidade externa em sua vida. Bem, então lhe parece estranho ouvir dizer que este mundo é abundante, tem o bastante para todos. Veja bem, faça a sua própria economia. Você é adestrado, manipulado a viver dentro dos seus meios e com as cartas postas na mesa por alguém. Porém, os que vencem jogam o jogo que eles mesmos criam dentro deles. Como você é adestrado a jogar com as cartas deles? A televisão, a internet, os economistas criam crises e dificuldades para vender facilidades. As crises são fabricadas. E se as crises são fabricadas, então a economia geral também é fabricada. Mas você pode criar a sua própria economia. Veja bem, você é treinado desde cedo a viver dentro de leis e condicionamentos que te levam sempre ao mesmo destino. Você deve criar a sua própria economia. E como você cria a sua própria economia? Você deve abrir o empreendimento que quer abrir, idealizar e fazer de tudo para pôr em prática sem se importar com crise ou falta de dinheiro. Você deve fazer o concurso público que quer fazer sem se importar com a quantidade de concorrentes. Você deve buscar a quantia de dinheiro que quer ganhar, sem se importar com quanto gastará ou pagará de imposto de renda ou outros impostos. Esqueçam isso, vale para todo mundo, para os que estão perdendo e para os que estão ganhando. Os pobres também pagam imposto. Faça a sua própria economia, primeiramente dentro de você. Fazer a sua própria economia significa que viverá como quer viver, sem que as coisas globais o atrapalhem mentalmente. Você deve viajar para o lugar que quer viajar, sem se preocupar se será assaltado. Você deve comprar o carro que deseja, sem ficar preocupado com o IPVA ou com o desvio de dinheiro público que paga do IPVA. Pois se você focar nas coisas negativas do caminho, isso irá criar bloqueios e barreiras que te impedirá de viver a vida que você quer viver. Faça a sua própria economia e somente existe um lugar que isto é possível. E este lugar é primeiramente dentro de você. Não deixe que notícias ruins sobre crises, falências, impostos, dificuldade, corrupção e roubos afetem sua busca. Crie sua própria economia. Se apenas 5% da população está indo na direção certa, significa uma coisa, que 95% está indo na direção errada. Os que estão indo na direção errada são os que seguem as notícias e medos da economia que aparecem na televisão, enquanto os 5% que estão indo na direção certa estão criando a sua própria economia internamente. Portanto, se quer vencer, faça o oposto que estão fazendo 95% das pessoas. Crie a sua própria economia.